Salmo 140, verso 7. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Amém? A Bíblia fala muito de guerra, né? No Velho Testamento você vê muito conflito, muito combate, né? Davi lutou tanto que ele queria construir o templo, a casa do Senhor, né? Mas Deus falou para ele que não, porque tinha muito sangue na mão dele, porque ele era um guerreiro, lutou muito, matou muita gente, muito filisteus, né? Agora, para nós, depois de Jesus, a nossa luta, né, não é mais contra o sangue e a carne. As pessoas confundem quando elas falam guerra santa. Eles pensam que é para matar os outros, né? Os oponentes, aqueles que não professam a mesma fé. Então eles acham que a guerra, né, é para derrubar o outro, para matar. Nós vemos aí um levante, né, contra as pessoas de fé diferente, né? O homem é livre, Deus deu livre-arbítrio a cada pessoa. Então a pessoa pode escolher a que Deus ele vai servir, a que doutrina ele vai seguir. E isso, né, para nós cristãos, isso não pode ser motivo de arvorar uns contra os outros, de guerrear na carne, derramar sangue, matar aqueles que não professam a fé. Não é assim. A nossa luta hoje não é contra o sangue e a carne. Isso quer dizer o quê? Não é contra pessoas, né? O que Deus deseja? Como que Deus vai trabalhar com as pessoas? Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Porque muitos falam assim, mas tem muitas verdades, porque cada tribo professa uma verdade, eles creem numa verdade, são muitas facetas, né, de verdade, mas são verdades humanas, né? Cada um criou aí a sua filosofia, a sua teologia e passam a crer, né, em muitas coisas, mas chegar ao pleno conhecimento da verdade, nós vamos olhar para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que verdade? Quando ele, diante de Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Né? Esse é o problema da humanidade. A humanidade fica buscando a verdade, em que ou em quem vai crer, ou em quem vai acreditar. Mas Jesus já disse, eu sou, né? Fala, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é Jesus? Né? Jesus veio trazer para nós, ele traz o que? O conhecimento, o discernimento, o entendimento do mundo espiritual. Como funcionam as coisas, quais são os personagens espirituais. Então, a verdade está nas Escrituras, porque ele deixou o Espírito, né? Ele falou assim, eu vou subir, mas eu rogo ao Pai para que vos dê outro Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Quer dizer, ele nunca vai mentir para nós, porque ele é a própria verdade. Agora, como vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade? Porque esse é o desejo de Deus. Então, é trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus.
Agora, como conhecer a Deus? Através das Escrituras, Ele se revela. A palavra fala: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quer dizer, né? Testificam de quem? Testifica de Deus, testifica de Jesus. Quer dizer, dá o testemunho, apresenta para nós quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, nós precisamos conhecer a Ele, né? A Deus, que é uno, tá? E a Bíblia diz, né, em João 17:3, ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta. Vai esclarecer para nós, né? Põe 2 pontos, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Olha bem, fala de vida eterna, né? Ele fala, né, crer em Deus, como? Examinando as Escrituras. A Bíblia fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quer dizer, todos vão conhecer a Deus, ela vai encher, né, toda a terra. Por isso que ele diz que o Evangelho vai ser pregado por toda a terra, até os confins da terra, então virá o fim. Quer dizer, Deus se apresentando. Jesus veio fazer o quê? Ele veio apresentar Deus para nós. Quem é Deus? O que Ele quer? O que Ele faz? O que Ele fez? O que Ele ainda vai fazer? Então, só que ele diz o seguinte, que nós estamos num mundo em guerra, o mundo jaz no maligno, tá? O mundo jaz no maligno, quer dizer, a maldade, a perversidade, há conflitos, guerras e há problemas de toda a ordem. Então o mundo jaz no maligno. Então Jesus veio trazer o que? A verdade, e ele diz para nós como vencer as dificuldades, como vencer os problemas. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A melhor tradução é: conheça a verdade, e a verdade tornará vocês livres. Quer dizer, se você souber a verdade, conhecer a verdade, você será livre, porque você vai manifestar a sua vontade conscientemente. E o seu culto vai ser um culto racional. Você vai entender como servir a Deus, como seguir os caminhos de Deus, tá? Como falar com Deus, é oração, como você vai orar. A palavra nos ensina, e a palavra de Deus não é somente uma palavra fria e morta, pelo contrário, ela é viva. Por isso que Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então você, professando a palavra, falando a palavra, testemunhando, você libera anjos, libera espíritos, né? E liberar espíritos de Deus, liberar anjos, isso traz o que? Traz vida. Então, por que, né, muitos sofrimentos, muitas angústias? Porque, né, a palavra fala que errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então as pessoas erram, né? Outra passagem, ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então quer dizer, se você conhecer as Escrituras, né, você vai ter menos problemas. A verdade é essa. Você vai ter como resolver, porque Jesus, né, a palavra de Deus, né, fala que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Você vai ter o melhor conselho da vida. E a palavra diz: não estribe no teu próprio entendimento. Quer dizer, os homens têm muito disso. Por isso que criam as filosofias, né, criam as doutrinas, criam as religiões. Mas a questão em quem crer, a quem seguir, né? Vamos seguir a palavra de Deus.
E a palavra de Deus fala para a gente não guerrear com pessoas, porque não é essa a questão. O que deve ser feito? Ganhar as almas. O que ganhar as almas? É plantar no coração delas as palavras de Deus, apresentar Jesus. Apresentar Jesus a uma pessoa é você apresentar a palavra de Deus, porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele vai trazer um ensinamento, Ele vai trazer um discernimento, e a pessoa vai ter o discernimento que é um pecador, que é uma pecadora, e que precisa, né, de um novo nascimento, precisa de conhecer a verdade de Deus, de conhecer a Deus. E isso, né, quando a pessoa entra neste caminho, ela vai acontecer o quê? Ela vai reconhecer que é pecadora, então que precisa de arrependimento das suas más obras e que precisa de Jesus. A palavra fala, né, em João capítulo 15, verso 6, Jesus falando, Jesus pregando, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, em Jesus, né, quer dizer, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né, a pessoa vai deixar de ser destruída, porque olha bem, pessoas tomam decisões, tomam caminhos que no fim são caminhos de morte, né? São caminhos de morte, não trazem vida, mas traz morte, traz choro, traz lágrimas, porque tomou decisões pelo seu próprio entendimento. Falou assim: esse é bom, né? Esse é o caminho certo, mas a pessoa está com o coração, né, com o coração enganado. A palavra diz que o nosso coração é por demais enganoso. Então as pessoas vão pelo seu próprio coração, tomam decisões, escolhem caminhos, né, que não vão dar certo, vão trazer choro, vão trazer morte. No final, a pessoa vai sofrer e vai fazer outras pessoas sofrer, né? Então, por isso que ele diz: medita na minha lei de dia e de noite, você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Quer dizer, nós alimentando a palavra, por isso que ele diz que a palavra é alimento, né? O homem natural, ele come, né, a comida natural, arroz, feijão, carne e aí por diante, mas o homem não é só um corpo físico, o homem é um ser espiritual. Agora, ele precisa alimentar o seu espírito, e o alimento do espírito é a palavra de Deus, né? Então, aí que vai acontecer, né? A palavra diz que bem-aventurado é o homem que segue o Senhor, que é de Deus. Quer dizer, a pessoa passa a ser feliz. Não quer dizer que ela vai ficar sem problemas, não, mas vai ser feliz porque vai ter armas espirituais para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Então, falávamos aqui sobre guerra, né? Guerra santa, né? A guerra santa é levar o evangelho às pessoas, apresentar Jesus, e elas vão receber uma doutrina, a sã doutrina, e elas vão saber como agir nessa vida. Eles vão receber Jesus, e é um Espírito, né? Recebem o Espírito Santo para ter discernimento na palavra de Deus. E essa pessoa vai ser guiada nos caminhos de Deus. Ela não vai agir por conta própria mais, ela vai saber qual caminho escolher, né? E se você tem dúvida sobre qual decisão que você deve tomar, né? Ore, medite na palavra até obter paz. Né? A decisão certa, o caminho certo que você deve percorrer é aquele que te traz paz, porque Jesus é o príncipe da paz.
aí você vai estar de acordo com Deus. Estando de acordo com Deus, você vai ser guiado nos caminhos de Deus. E Deus é zeloso pela sua palavra. Quer dizer, Deus tem compromisso com a sua palavra. E diz que ventos procelosos lhe executam a palavra. Não? Então, falam por aí, por exemplo, livros de autoajuda, né? Livros de sucesso. Se você for numa biblioteca, você vai achar milhares desse tipo de literatura. Mas a palavra de Deus é o melhor conselho. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Então, né, na abertura dessa fala, diz aqui: ó Senhor, força da minha salvação. Quer dizer, você vai ter livramentos, né? Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Quer dizer, Deus promete proteção, né? E como proteção? Ele tem a proteção com o seu exército do céu, com os seus anjos. De fato, ele trabalha e ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas ele fala de batalha. Quer dizer, nós estamos num mundo que é um mundo de guerra. Nós estamos em guerra, né? Mas uma guerra espiritual, que as pessoas precisam de conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Muitos sabem da história de Jesus, né? Você fala com as pessoas sabem da história dele, né? Qual história? Que nasceu da Virgem, papapá, né? E que morreu lá na cruz, foi maltratado, né? Esse Jesus, né? Sabe a história dele. Mas nós precisamos saber, né, a vontade dele, o que ele quer, o que ele trouxe para nós. Trouxe um espírito novo, nos tirou o coração de pedra e deu o coração de carne, e nos deu um espírito novo, um espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho, de temor ao Senhor, de amor, de moderação e de poder. É algo que funciona, é algo que leva você a acertos nessa vida, que enxuga suas lágrimas e te dá esperança e te dá estabilidade, porque você sabe que esse Deus tem compromisso com a sua palavra, e quem tem compromisso com a palavra de Deus, Deus os guarda, Deus os livra, Deus então vai ter compromisso com essa pessoa. Né? Passa a ser filhos de Deus, porque as pessoas falam que Deus é Pai, né? Quantas pessoas você vai falar, Deus é Pai, só que Ele é Criador de toda a humanidade. Agora Pai né? É aquele que o recebe, aquele que crê nele. Crer em Deus é crer nas Escrituras, no que Ele fala. Crer em Jesus é no que Ele falou, né? Você vai dar crédito, né? Você vai saber que Ele é um Deus de promessa. Então Ele fez promessas, Ele vai cumprir todas as promessas, porque Ele é poderoso e é fiel para cumprir. É um Deus que cumpre o que falou. Então nós temos segurança, nós temos estabilidade, né? E isso nos traz alegria, e nós não vamos guerrear com pessoas, né? Nós vamos, né, levar as Escrituras, levar a palavra de Deus, que na palavra de Deus há salvação, na palavra de Deus há a cura, a libertação, né? A paz. A palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? É a nação que serve o Senhor, que anda nos caminhos de Deus, que observa os estatutos de Deus, que medita na sua lei, que tem, né, na sua Constituição a obediência à palavra de Deus. Então, aqui fala da força, né? Que Deus é a força da salvação e que protege a nossa cabeça no dia da batalha. Então Ele está protegendo,
Ele está te protegendo. Você andou no caminho de Deus, né? Tomou as decisões de acordo com os preceitos de Deus, então tudo lhe irá bem. Você vai ser bem sucedido em tudo quanto empreender. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? E Ele peleja contra os que contra ti pelejam. Olha bem, né? Foi o que Ele falou a Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha bem, então Ele tem, né? Ele tem uma particularidade com os filhos. Com os filhos, aqui né? Se você recebe Jesus, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber o DNA de Deus, e você vai passar a ser filho de Deus. E Deus ama os seus filhos, Ele ama todos, mas os seus filhos, Ele tem intimidade, é diferente, né? Você pode conhecer muita gente, mas aquele que é teu filho, você vai ter um tratamento de forma especial, não é? Aqueles que são seus amigos, você vai ter um tratamento diferenciado. Então Deus tem um tratamento, não é, diferenciado para aqueles que o servem, e isso nos traz alegria, segurança e paz, né? Porque Ele é o príncipe da paz. Aqui nesse Salmo 140, ele fala de livramento. O salmista ora, ele fala com Deus, né? Fala que livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, né? É um Deus que protege, né? Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra, né? E há aqueles que maquinam contra nós, né? Contra você, quer dizer, maquinam maldades, perversidades, buscam tirar a tua vida, né? Invejam, tem maledicência, injúrias, militam contra nós, militam contra os filhos de Deus, mas Deus é que os garante, né? Deus é o que os garante, para que Deus protege a nossa cabeça no dia da batalha. Quer dizer, não lutamos contra as pessoas, né? Mas os que amaldiçoam a nós, eles Deus os amaldiçoa. Você não precisa lutar, você não precisa guerrear, você não precisa brigar, né? Você recebe das mãos de Deus, porque Deus vai ter compromisso com a sua palavra. Então fiquemos na palavra de Deus. Deus te abençoe. E é um Deus que cura, não é? Então eu te apresento Jesus, né? Que é a palavra de Deus. Não se admite, né? Ser cristão e não meditar de dia e de noite na palavra de Deus. É o seu alimento, você precisa desse alimento, nós necessitamos desse alimento, né? Temos fome e sede, né? Desse alimento que é espiritual. Fala a palavra que Ele vai dar, chegará um tempo que Ele vai dar sede, não de água, e fome, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, e que essa fome venha crescer em você, que está ao alcance da nossa voz, né? Não seja, porque a palavra é como um maná, né? Caiu maná do céu, alimentando o povo no deserto, e todo dia vinha maná do céu para alimentar 3 milhões de pessoas. Mas chegou um tempo que eles murmuraram, mas é só maná, né? É só isso, é todo dia, né? Quer dizer, é a palavra de Deus para nós hoje, né? Mas é só a palavra? É a palavra. É todo dia? É todo dia. Louvado seja Deus. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos fortalecemos em espírito, e Deus nos prepara para enfrentar as batalhas, né? Enfrentar a guerra espiritual e as dificuldades, as oposições, tudo para a glória de Deus e para a alegria e felicidade nossa. Deus te abençoe, fique com Jesus,
e seja salvo e curado no nome de Jesus. Amém.